OVNIs. Diariamente, por todo o mundo, são registados casos de objetos voadores não identificados, que na sua maioria são atribuídos a criações humanas. No entanto, as exceções à regra são bem complicadas de explicar, não sendo plausível a atribuição da culpa a um balão meteorológico ou a um drone. Os 5 casos que irei relatar de seguida são alguns dos avistamentos que ocorreram em céu português e que até o dia de hoje se mantêm sem justificação, apesar dos mesmos terem sido relatados por várias identidades, algumas das quais de grande renome nacional. Portanto, sem mais demoras. No dia 1 de junho de 2004, pelas 22 horas, por todo o país e em certas zonas de Espanha, foi avistado um objeto luminoso a atravessar o céu. Descrevido como tendo enormes dimensões e uma luz branca que deixava na sua passagem um rastro extenso de fumo. Para além dos milhares de relatos oculares, o mesmo objeto não identificado foi registado nos radares da Força Aérea. Segundo a informação fornecida, o objeto manteve-se no radar entre 2 a 3 minutos, com uma velocidade entre 120 a 900 km/h e variando a sua altitude, entre os 2.100 e 12.100 metros. Apesar deste depoimento inicial, a Força Aérea concluiu que não era um acontecimento de grande importância, devido a ser, segundo eles, provavelmente causado por falsos ecos de radar. Foi então proposta a hipótese de ter sido um míssil, no entanto rapidamente desacreditada, ou um asteroide entrando na atmosfera, algo que também foi desmentido pelos investigadores do caso. De acordo com os registros da NASA, a hipótese de reentrada do eixo espacial foi também negada. O fenómeno durou na sua totalidade aproximadamente 45 minutos. No dia 2 de fevereiro de 1959, ao meio-dia, 2 objetos foram avistados a sobrevoar a cidade de Évora. Amaral, professor da escola industrial, após ser avisado da ocorrência, presenciou com os seus próprios olhos do objeto voador não identificado, de cor azulada. Após se dirigir para o seu escritório e observar o céu com um telescópio, notou que o objeto variava o seu tamanho, tendo um movimento irregular, acelerando e parando bruscamente. Passados 30 minutos, avistou um segundo objeto de maior dimensão, também este de cor azul, no entanto, apresentando características de movimento semelhantes a um animal marinho. De seguida, e com grande velocidade, desapareceram por completo. Mas a estranheza do fenómeno não acaba aqui. Após o desaparecimento de ambos os objetos, por toda a cidade, começaram a cair filamentos brancos, chamados de cabelos de anjo, durante cerca de 4 horas, o que permitiu ao professor Amaral a recolha de amostras que, após terem sido observadas ao microscópio, foi descoberto um pequeno ser, que aparentava ter vida, tendo pouco mais de 4 mm e possuindo 10 tentáculos que saíam do núcleo central do seu corpo, revestidos com uma substância amarela gelatinosa, demonstrando movimento e reagindo quando pressionado. Após estudos mais aprofundados realizados por outros especialistas, foi então concluído que se tratara de uma espécie estranha ao conhecimento humano. No entanto, apresentava características semelhantes à família dos pólipos. No entanto, a reputação do professor Amaral foi então desacreditada, por recusa da divulgação dos resultados obtidos pelos especialistas. Tendo então o pequeno ser ter sido deixado a cargo da Faculdade de Ciências de Lisboa, em 1978 este veio a ser destruído num incêndio ocorrido, deixando apenas as imagens microscópicas como evidência da sua existência. Para acrescentar o mistério, apenas algumas horas antes, o mesmo fenómeno ocorreu na base aérea de Sintra, tendo sido observado e relatado por Conceição e Silva e seus camaradas. No entanto, segundo o seu depoimento, os ditos filamentos derretiam em contacto com calor humano. Os designados cabelos de anjo não são de todo um acontecimento isolado, tendo já sido testemunhados em várias partes do mundo, mas no entanto continuam sem uma explicação científica plausível. No dia 10 de setembro de 1990, por volta das 9h30 da manhã, um grupo de 5 crianças foram os primeiros a avistar algo estranho a pairar os céus enquanto se dirigiam para a escola. Descrito como um objeto redondo e metálico, contendo 5 apêndices e deslocando-se lentamente e perto do solo, sendo rapidamente observado pelo resto da população presente na cidade e fotografado pelo fotojornalista local Manuel Gomes,
consegui capturar uma sequência de 4 fotografias que mostravam o estranho objeto pairante. Após análise feita aos negativos fornecidos pelo fotógrafo, que comprovou nenhuma adulteração, começaram as especulações. A mais falada era a possibilidade de ser um balão meteorológico, no entanto desmentida por especialistas devido aos movimentos irregulares descritos pelas testemunhas oculares. A Força Aérea recusou a ideia de ter sido um equipamento de origem militar sobrevoando a zona. Conflitos de velocidade e som nos vários testemunhos mantêm até hoje este evento misterioso nas bocas do mundo. A comando do Capitão Lemos Ferreira, futuro chefe de Estado-Maior, Manuel Marcelino, Alberto Covas e Salvador Oliveira partiram em 4 aviões F-84, no que era suposto ser um voo de treino de navegação noturna, como muitos outros antes feitos. No entanto, a viagem que partia da cidade de Ota, com passagem na cidade de Córdoba e Cáceres e regresso à base, viria a se tornar o voo mais intrigante alguma vez vivido pelo esquadrão. Enquanto sobrevoavam Córdoba, avistaram uma esfera amarela luminosa de origem desconhecida pelos pilotos. No entanto, a sua forma e cor foi constantemente alterando, demonstrando que este objeto tinha a capacidade de alterar o seu aspecto, chegando até a obter uma cor e forma descrita como uma salsicha pelo Capitão Lemos. Seguindo o trajetório estabelecido de treino e já perto da cidade de Cáceres, os pilotos foram surpreendidos por outro acontecimento. Do OVNI surgiram 4 esferas luminosas de tamanho inferior, que após circundarem o objeto principal, efetuaram uma descida, seguida de um movimento súbito em direção às naves pilotadas pela formação, levando os pilotos no movimento de dispersão, de forma a evitar um possível embate. Posteriormente a este incidente, os objetos em questão desapareceram, deixando os pilotos de renome incrédulos do sucedido. Várias propostas para a explicação deste evento foram elaboradas, desde que a luz em questão era Vênus, rapidamente desmentida, até o fenómeno de ball lightning, resultado de uma anomalia extraordinária no campo magnético registado no Observatório Meteorológico de Coimbra. No entanto, apesar de elusiva e ainda sem explicação, este mesmo acontecimento não justifica as esferas luminosas que acompanhavam os jatos. Sem dúvida, o caso mais controverso desta lista trata-se do Milagre do Sol, ocorrido a 13 de outubro de 1917. A conhecida história dos 3 pastorinhos deixa até o dia de hoje mais perguntas do que respostas. Para quem desconhece, os 3 pastorinhos tratam-se de Lúcia, Francisco e Jacinta. No dia 13 de maio de 1917, os 3 primos cuidavam do seu rebanho, quando foram surpreendidos por 2 clarões de luz, fazendo-os pensar que se tratava de uma mudança de tempo, indicando chuva. Após decidirem regressar a casa, foram pasmados por outro clarão. Este não se tratava apenas de um simples clarão, mas sim, segundo seus testemunhos, da aparição de Nossa Senhora. Seguidamente a Lúcia ter interrogado de quem se tratava e o que queria, a aparição trajada de branco mais brilhante que o sol explicou que vinha do céu e pediu aos pastorinhos que durante os seguintes 6 meses ali se dirigissem no dia 13 à mesma hora, afirmando que as suas perguntas seriam respondidas. Disse-lhes ainda para que rezassem todos os dias no intuito de terminar a guerra que avassalava o mundo naquela altura. Acompanhados de crentes e curiosos, no dia 13 de cada mês, os pastorinhos ali se dirigiram, encarados pela aparição de Nossa Senhora, enquanto que os restantes populares apenas viam algumas alterações atmosféricas, como relâmpagos que se assemelhavam a uma luz a se aproximar, entre outros fenómenos. Chegou então o dia 13 de outubro, dia em que a aparição afirmou que iria realizar o milagre para todos os que ali estivessem presentes. Entre as 30.000 e as 100.000 pessoas ali presentes, apesar do dia chuvoso, a pedido de Lúcia, fecharam os seus guarda-chuvas e começaram a rezar o terço. Nossa Senhora apareceu então diante dos pastorinhos, pedindo que naquele local, em sua honra, fosse construída uma capela em que continuassem a rezar todos os dias para que a guerra acabasse. Lúcia pediu à multidão que mirasse o sol.
onde a mesma afirma ter visto a Sagrada Família abençoando a terra, seguida da aparição de Nosso Senhor e Nossa Senhora das Dores, desvanecendo-se para ainda revelar Nossa Senhora do Carmo com o menino Jesus ao colo. Foi neste momento que o milagre do sol se deu. A chuva parou e as nuvens dispersaram, mostrando o sol que começou a girar sobre si mesmo a grandes velocidades, como uma bola de fogo mudando de cor. No fenómeno, que durou 10 minutos, a população presente, aterrorizada, deu testemunhos de uma esfera luminosa, efetuando movimentos bruscos sobre a mesma, voltando de seguida em zigue-zague para o seu lugar, deixando as roupas dos ali presentes secas. Outros tantos descreveram a aparição como um disco luminoso e brilhante, de cor vibrante, com características semelhantes a uma pérola. O evento foi testemunhado por pessoas a quilómetros de distância, o que ilumina a hipótese de se tratar de uma alucinação em massa, efeito visual causado pela exposição da retina ao sol ou um halo solar, que apesar de serem teorias credíveis, não são justificáveis. O facto de entre os vários testemunhos encontrarem-se médicos e cientistas torna os relatos deste evento ainda mais legítimos. Terá este evento sido um milagre ou iremos algum dia ter uma explicação cientificamente credível? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou explicação para estes eventos, comentem em baixo. Não se esqueçam de subscrever, porque de futuro irei colocar mais vídeos semelhantes.